Bem, amigos da rede Matematizum, direto para todo o Brasil, diretamente ligado para o universo, também a Deep Web, no lugar mais profundo aí da matemática, a gente vai chegar também. Vamos lá, moçada, uma lista de exercícios, tá aí ó, no link aí embaixo aí, clica aí no link aí embaixo. Baixa essa lista de exercícios, vamos resolver 10 exercícios, derivada integral. Qualquer coisa vocês perguntem aí no chat, aí embaixo, aí nos comentários, que eu não vou responder, mas pelo menos você fez a sua parte e perguntou. Beleza? Então nós vamos cair lá dentro do exercício agora e partiu correção aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Segue a gente no canal também, já deixa eu falar isso aí, cara. Bota ali um curtir, bota o seguir o canal, que a matemática agradece, beleza? Vamos junto aí, exercício número 1, calcule a derivada da função f de x é menos 2x ao cubo mais 5 meios de x ao quadrado menos 20. Moçada, para derivar, antes de derivar, vamos reescrever isso aqui, ó, porque a gente vai derivar ax na n. Então, aquele x que estava ali embaixo, ó, a primeira modificação que eu fiz aqui foi colocar ele com expoente negativo, para ele ficar lá em cima, tá? Aqui 5 meios x ao quadrado não tem problema. E aí qual é a regrinha que a gente vai usar? Se f é ax na n, a derivada, né, o f', é isso que a gente vai usar, a potência vem para frente multiplicando e eu vou diminuir um do expoente. Fica ax na n menos 1. Tá? A potência vai para frente multiplicando e diminui um do expoente. Por isso que foi importante colocar o expoente aqui em cima. Ó. Tá? Ele não está lá embaixo, então é menos 3, enjaula o bichinho, vezes menos 2, enjaula esse bichinho também para não se errar no sinal ali, x na menos 13 e diminui um do expoente. Pode ir fazendo direto isso? Pode, tá? Mas eu vou fazer com mais calma aqui, para quem depois quiser botar no slow motion também pode, e aí vem mais devagarinho ainda, mas eu estou tentando fazer todo passo a passo aqui, 5 meios de x ao quadrado, diminui um do expoente. Derivada de constante, galera, se não tem x, a derivada é zero, tá? Se não tem x, a derivada é zero. Aí, nós vamos só resolver aqui mais um pouquinho, finalizando então a derivada, vamos colocar aqui, a derivada da função vai ser menos 3 vezes menos 2 é 6x na menos 4, menos 3 menos 1 deu menos 4, mais, corta o 2 aqui com o 2 de baixo, ficou 5x, e derivada de constante é zero, beleza. Vamos convencionar que não pode expoente negativo, então vamos tirar o expoente negativo e jogar lá para 4. O 4 lá para baixo, ó. 6x sobre 4 mais 5x, essa é a derivada, questão 1, tá certo, vamos para a próxima aí que o ritmo é alucinante, já vamos cair na questão 2, derivada de um bicho bem cabeludo ali, o bicho cabeludo é o Valderrama, jogava muito, camisa 10 da seleção colombiana, vale um ponto essa questão aqui, ó, f de x é menos 1 raiz 11 de x na 9. É 9 aquilo ali, moçada. Desculpa que eu tô meio ceguinho esse negócio aqui. Bora. X na 9. Tudo bem. Peço desculpa aqui agora que o tio aqui não tá enxergando aqui a letrinha ali que veio para mim aqui. Vamos lá. X na 8, acho que é. Vamos botar 8. Se for 8, 9, a gente ajeita aqui depois. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, né? Vamos tirar aqui da raiz. Lembrando lá que raiz é expoente fracionário, tá? Raiz é expoente fracionário. Então vamos escrever assim, ó, menos 1, x na 8 onzeavos, tá? Agora eu vou tirar o expoente fracionário aqui de baixo, tudo bem? E vou botar ele lá para cima. Vai continuar fracionário, só que vai vir com expoente negativo. E aí o que vai acontecer agora? Eu vou aplicar a regra da derivada, que a potência vem para frente multiplicando e diminui um do expoente. Eu vou fazer esse número todo aqui vir para frente multiplicando e vou ter que diminuir um do expoente. É assim que a gente vai resolver. Então, bora lá fazer a derivada, que a gente está usando a notação f', né? F', então, ficou menos 8 onzeavos, ficou lá na frente multiplicando. Só que já tinha um menos 1 multiplicando, não vou esquecer dele.
x na menos 8 onzeavos, e eu vou diminuir 1. Moçada, na hora de diminuir 1, quando eu estou trabalhando com fração, eu já vou botar a fração equivalente a 1 aqui, para facilitar minhas contas, agilizar um pouquinho, tá? Pode fazer menos 1, tudo bem, mas vai ter que fazer o MMC entre 1 e 11 e vai acabar chegando nessa mesma conta. É um atalho. Quando está diminuindo 1 e é uma fração, usa a fração correspondente a 1. 11 onzeavos é a mesma coisa que 1. Melhorar lá um pouquinho. Isso aqui dá 8 onzeavos. O sinal ficou positivo. X na menos 19, menos 8 menos 11 dá menos 19 onzeavos. Acabou a parte da derivada, só que aqui tem uma restrição aqui nessa prova que está pedindo assim, não use expoente negativo, não use expoente fracionário, não use raiz no denominador. Vamos se livrar de todas elas então. Primeiro, não pode expoente negativo. Esse talvez seja o mais fácil. É só colocar aqui o x que estava com o expoente negativo, vai lá para baixo com o expoente positivo. Então 11 ficou lá embaixo também. Só que esse x aqui, ó, que tinha expoente negativo, aqui embaixo ele fica expoente positivo. Beleza. Acabou com a primeira restrição, mas não pode expoente fracionário, tudo bem. Eu vou então transformar o expoente fracionário numa raiz. O denominador é o índice da raiz e o x na 19 aqui dentro. Última restrição, não pode expoente fracionário. Como é que não pode expoente aqui fracionário, ok? A última é não pode raiz no denominador. Multiplica em cima e embaixo por raiz. Qual raiz que eu vou usar? Raiz 11. Porque eu quero me livrar da raiz 11 que está lá embaixo. E x elevado a quanto? É só copiar? Não, não é só copiar x na 19, moçada. Eu tenho que chegar num múltiplo de 11, tá? Eu já tenho 19x aqui dentro. Para ele sair lá para fora, eu tinha que chegar em 22, porque daí eu corto 22 com 11, eu simplifico 22 dividido por 11, daria 2. Então, para eu chegar lá no 22 que está faltando, é o próximo múltiplo de 11, está faltando 3. Eu já tenho 19, 19 mais 3 vai dar 22. O que vai acontecer aqui dentro, ó, dessa bruxaria aqui embaixo? Ó? Lá em cima já está resolvido, tá? Lá em cima vai ficar então raiz 11ª de x ao cubo. 8 vezes raiz 11ª de x ao cubo. E aqui embaixo, o que vai acontecer? O 11 segue lá fora multiplicando, só que agora eu vou unir esses produtos ali, ó, x19, x13, eu colocaria os dois embaixo da mesma raiz 11. x19 vezes x3. Isso aqui vai dar x22. Vou melhorar mais um passo aqui para que todo mundo entenda exatamente o que foi feito. 11. Isso aqui ficou a mesma coisa que x 19 mais 3, né? Multiplicação potência a mesma base, conserva a base, soma o expoente. 22 sobre 11. 22 sobre 11 é 2. Então isso aqui é igual, vou colocar a resposta aqui, é a mesma resposta, tá? 8 raiz 11 de x ao cubo. Ali eu coloquei 3, né? Estou vendo aqui. É x ao cubo. Tá? O 3 é o expoente. Me passei aqui, ainda bem que eu vi a tempo. 8 raiz 11 de x ao cubo sobre 11x ao quadrado. Difícil essa manipulação algébrica, né? Porque aqui em cima já tinha acabado a derivada. Ó. Só que as restrições do problema falam, não pode expoente negativo, então manda o x lá para baixo com o expoente positivo. Não pode expoente fracionário, então transforma em raiz. Não pode raiz no denominador, então racionaliza. Para chegar na resposta final aqui do exercício 2. Vamos para o 3, moçada. Vamos para o 3 aqui. Dada a função, encontre a inclinação da reta tangente ao gráfico no ponto x igual a zero. Inclinação da reta tangente ao gráfico no ponto x igual a zero. Na moçada, isso aí é a mesma coisa que perguntar isso aqui, ó, quem é a derivada quando x vale zero. É isso que está sendo perguntado aí, qual a derivada quando x vale zero. Quando vale zero, não importa os termos em x, né? Vai importar só o termo independente, mas tudo bem, vamos fazer toda a derivada? Pode fazer toda a derivada se quiser, tá? Deixa eu escrever aqui a função. Menos 2 quintos de x na quinta, menos 2 terços de x ao cubo, menos x menos 2. Quando eu for derivar, né? Quando eu for derivar, então, beleza, vamos derivar lá.
A derivada, eu vou calcular a derivada quando o x vale zero, é isso que o problema está perguntando. Quando o x vale zero, não importa aqui que vai ficar x na 4, x na 2, né? Importa só aqui, ó, é menos 1x, né? Menos x. O único que vai sobrar lá é o termo independente da derivada. Vamos ver lá por que isso aqui, ó. 5 foi para frente multiplicando, beleza, ficou 5 vezes. Vou fazer tudo, embora nem precise, hein? Daqui a pouco você vai entender, ou quem já entendeu, não preciso fazer toda a derivada, porque quando eu substituir o f' de zero, esse termo não vai adiantar nada. Ó. Zero na quarta potência vai dar zero, vai sumir tudo, então eu nem precisava ter feito isso. Só quando o x vai a zero, né, na substituição, que isso faz sentido. Outra parte aqui, menos 3 vezes 2 terços de x, 3 menos 1, x ao quadrado. Vai cortar. Vai ficar menos 2x ao quadrado, só que o x vale zero. Não vai mudar nada. Derivada de menos 1x é menos 1. Derivada de constante é zero. Então, moçada, quando eu substituir o x por zero, ó, aqui vai dar zero. Aqui vai dar zero. Zero vezes qualquer coisa é zero, só sobrou menos 1. Resumidamente, quer ganhar um atalho nessa conta aqui? Troca o x, né, por zero somente nesse arquivo aqui, ó, quando você derivar, é isso que vai sobrar lá. Quando os outros que tiverem dependendo de x vai dar zero, porque o x é zero, tá? Se o x fosse qualquer outro número, daí eu deveria levar em conta, mas como o x é zero, esse foi um atalho combinado aí com alguns estudantes que já tinham percebido isso, e eu falei, vai cair na prova então assim, para vocês usarem o atalho. Essa era a terceira, moçada. Vamos para a quarta. Quarta questão. Quarta questão está pedindo pontos extremos, tá? Pontos extremos é a mesma coisa que ponto crítico, tá? Uma outra forma de falar em ponto crítico. O que é ponto crítico? É o ponto que zera a derivada. Você vai fazer a derivada e vai igualar a zero, tá? Então ponto crítico é ponto que zera a derivada. E ainda pede para dizer qual é máximo e qual é mínimo. Então a gente vai fazer o teste da derivada segunda para saber qual é máximo e qual é mínimo, tá? Então vamos lá, primeiro vamos derivar ali, se aquela ali era a função f, vamos ver quem é aqui a função f'. O 3 vem para frente multiplicando, e eu vou diminuir 1 do expoente. Então o que sobrou lá? X ao cubo menos 1 sobre 3. Vamos para a próxima, menos o 2 vem para frente multiplicando. Beleza, duas vezes o quê? Tudo que sobrou lá. 9 meios de x ao quadrado e diminui 1 do expoente. Beleza. Derivada de função linear, sobra só a constante. Mais 14. Derivada de constante é zero. Então a minha derivada, função f' de x, vamos só melhorar ela um pouquinho. Corta o 3 com o 3, ficou x quadrado. Corta o 2 com o 2, ficou menos 9x na 1. 14 permanece aqui como termo independente da derivada. X ao quadrado menos 9x mais 14. Agora eu tenho que encontrar as raízes da derivada para saber quem são os pontos críticos. Pontos extremos, como está colocado ali. Né? Ponto crítico é a mesma coisa que ponto extremo, tá? Vou abreviar aqui como PC, ponto crítico. Tá? Ponto extremo é a mesma coisa que ponto crítico. Quando é que acontece isso? Quando a derivada é igual a zero. Então faz x ao quadrado menos 9x mais 14 igual a zero. Atalho, moçada, soma e produto, para não precisar usar a fórmula de Bhaskara, tá? Menos b sobre a é a soma, produto é c sobre a. Quem é a, b e c? Vamos lá ver, o a é 1, então aqui embaixo é 1, é menos, e o b é menos 9. Menos 9, então dois números que somados dão 9. E ao mesmo tempo esses dois números multiplicados, o c é 14 e o a é 1. Dois números que multiplicados dão 14. A soma é 9 e o produto é 14. 8 e 1 soma 9, mas 8 vezes 1 não é 14. 2 e 7 soma 9, e 2 vezes 7 é 14. Então os pontos críticos são 2 e 7. Tá? Esses são os pontos críticos. Qual remete a máximo e mínimo? Para saber qual remete a máximo e mínimo, eu vou fazer o teste da derivada segunda. Eu vou derivar mais uma vez a função e vou substituir ela no ponto crítico.
Derivando mais uma vez, ficou 2x menos 9. Pega essa função aqui e deriva, para encontrar a derivada segunda. Para saber se o 2 é máximo, se o 2 é mínimo, a gente faz o seguinte, galera. A gente pega a derivada segunda e calcula em cima do ponto crítico. Vou calcular quando vale 2. Vou calcular quando vale 7. E se eu tivesse mais ponto crítico, eu ia calculando em cima de cada ponto crítico. E vejo quanto vai dar. O que pode acontecer aqui, galera? A derivada segunda calculada no ponto crítico pode dar um número maior que zero, pode dar um número menor que zero, pode dar igual a zero. Se for maior que zero, a concavidade é para cima, então ali eu vou estar marcando um ponto de mínimo. Tá? Significa que quando a derivada segunda der um número positivo, é que a concavidade é para cima no gráfico. Se a derivada segunda calculada no ponto crítico der um número negativo, a concavidade é para baixo. E se for para baixo, é porque lá eu vou ter um máximo. Por último, se der zero, é porque ali eu tenho um ponto de inflexão. Tá? A derivada não é nem máximo nem mínimo, é um ponto de inflexão aqui. Beleza, então vamos ver lá o que vai acontecer aqui. Ó. 2 vezes 2 menos 9 vai dar como resposta menos 5. Eu não preciso saber qual é o número que vai dar, eu só preciso saber que é menor que zero. Esse menos 5 não tem nada a ver lá com relação ao gráfico da função, que às vezes o pessoal se atrapalha. Então as coordenadas do ponto é 2 e menos 5. Não, nada a ver. As coordenadas do ponto eu tenho que pegar o x valendo 2 e jogar lá na função original f de x, não na derivada e não na derivada segunda. Tá? Aqui não está pedindo as coordenadas, mas já estou antecipando um exercício futuro. Eu vou dizer então aqui, ó, como deu menor que zero, é porque a concavidade é para baixo, eu vou dizer que ponto x igual a 2 remete a máximo. Dois remete a um ponto de máximo. E quando for 7, vai ficar 2 vezes 7, que é 14, menos 9, vai dar mais 5. Isso aqui é maior que zero, concavidade para baixo, para cima, perdão. Aqui eu tenho um ponto de mínimo. Quando o resultado da derivada segunda no ponto crítico for positivo, dá um número maior que zero, é porque a concavidade está para cima. E ali eu vou ter um ponto de mínimo. Tá? Então eu vou escrever que x igual a 5 remete... Opa, não é 5, é 7. Ó, eu falei do 5 e eu acabei escrevendo 5 aqui. Né? X igual a 7, que é o ponto crítico, remete a mínimo. Tá? Remete a um ponto de mínimo. Boa essa, então vamos lá para o 5. Qualquer coisa volta a fita aí, tá? Aperta o pause e volta um pouquinho na barra aí, olha de novo a explicação, que esse aí realmente dá um pouquinho mais de trabalho. Vamos para o quinto exercício ali. Quais os pontos críticos da função g de x? G de x já ficou mais difícil, né? A gente só sabia fazer com f, mas vamos lá. Vamos lá com g que não mudou, não mudou quase nada. Só tirar essa coisa daqui da minha frente. Vamos voltar aqui. G de x x ao cubo menos 27x. X ao cubo menos 27x. Para encontrar pontos críticos, que é o que está pedindo ali, pontos críticos é quando a derivada é zero. Eu derivo igual a zero. Então, derivando isso aqui, vai dar 3x ao quadrado menos 27, eu tenho que fazer isso igual a zero. Vou pensar em soma e produto? Não precisa, porque está incompleto, está faltando o termo em x. Então, eu vou isolar o x ao quadrado, vai ficar mais fácil resolver assim. O menos 27 vai mais 27, o x ao quadrado é 27 terços, que é a mesma coisa que 9. Para eu tirar o quadrado, eu vou fazer a raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada de 9. Então, os pontos críticos são mais ou menos 3. Tá? Esses são os pontos críticos. Está respondida a pergunta lá do exercício 5. Quais os pontos críticos? Menos 3 e mais 3 são os pontos críticos, são os pontos que zeram a derivada, são os pontos onde a tangente, uma reta tangente ao gráfico é horizontal. Isso é que marca os pontos críticos. E aí, agora na questão 6, pede para quais as coordenadas do ponto crítico, desse ponto de máximo e mínimo. Qual é máximo e qual é mínimo? Faz o esboço do gráfico. Então vamos lá. Primeiro vamos ver as coordenadas do ponto, tá?
as coordenadas do ponto, para a gente depois começar a montar o gráfico. Coordenadas do ponto, todo ponto que tenha um valor x, vai ter lá no gráfico uma altura dada por g de x. Ou seja, se eu encontrei que um ponto lá é 3, a altura do ponto 3 vai ser dada por g calculada no ponto 3. Não tem a ver com derivada primeira, com derivada segunda. Eu vou pegar a função g de x, que é x ao cubo menos 27x, e vou trocar o x por 3. Aonde tiver x eu vou colocar 3. Tá? E aí vou ver quanto é que vai dar isso. Vamos ver. Vai ser 3 ao cubo, que é 27, menos 27 vezes 3, que é 81. Então deu 27 menos 81, pega emprestado, vai na calculadora, olha a resposta, deu menos 54. Tá? Então o ponto, ó, um dos pontos é 3 e menos 54. Eu vou ter que fazer o mesmo estudo para quando x vale menos 3. Bora então fazer o mesmo estudo, não vai mudar nada, só vai mudar um sinal, eu não vou errar sinal, então não vai ter problema nenhum. Tomara que não tenha problema nenhum mesmo. Então no lugar do x vou colocar menos 3. Só como ele é negativo, eu vou enjaular o bichinho aqui, vai ficar menos 3 ao cubo. Aqui também vou enjaular o bichinho, para não me perder no sinal, tá? Menos 3 ao cubo, né, que é x ao cubo, menos 27x. Menos 3 ao cubo é 27 negativo. E menos 27 vezes menos 3 vai dar mais 81. Isso aqui vai dar 54 positivo. Eu encontrei o outro ponto. O outro ponto é menos 3, 54. Será que com essas coordenadas eu consigo descobrir se é máximo ou mínimo? Vamos lá ver no gráfico. Vamos lá ver no gráfico. Agora o gráfico vai ficar assim, ó. Como é que eu vou fazer o gráfico, tá? Vou marcar aqui o eixo X, o eixo Y. O que eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3. Vou marcar aqui uma escala mais ou menos, é um esboço que está sendo pedido ali. Quando x vale menos 3, quando x vale 3. Quando x vale 3, ele foi lá na altura menos 54. 10, 20, 30, 40, 54, por aqui. Ó. Menos 54. E 10, 20, 30, 40, 50, mais ou menos por aqui. É o ponto menos 3, altura 54. Esse aqui embaixo é o ponto 3, altura menos 54. Essas são as coordenadas do ponto, era o que estava pedindo o exercício, as coordenadas do ponto. O que mais eu posso saber dessa função? Ela é x ao cubo menos 27x. Se eu colocar em evidência o x, eu posso reescrever ela dessa forma. Ó. Quando eu escrevo isso aqui na forma fatorada, fica mais fácil de encontrar as raízes. Por quê? Cada fator ali pode ser igualado a zero para encontrar quem são as raízes. Para isso aqui dar zero, para eu fazer esse produto de dois números dar zero, ou o x é zero, então uma raiz aqui, x igual a zero, ou a outra raiz é x ao quadrado menos 27 igual a zero. Então x ao quadrado é 27, x é mais ou menos a raiz de 27. Ah, quanto é que dá isso? Não preciso saber, é um pouquinho mais que 5, tá? Raiz de 25 é 5, raiz de 27 é um pouquinho depois de 5, então eu vou colocar aqui. Raiz de 27 é uma raiz, menos raiz de 27, que é um pouquinho atrás do menos 5, é outra raiz. Eu tenho as três raízes aqui, ó. E eu tenho que fazer uma linha que passe por todos esses pontos. Eu posso pensar que no limite para x tendendo ao infinito negativo, essa função vai estar começando lá embaixo, vai ter o resultado menos infinito. Sobe até aqui, faz a voltinha, já que ali era um máximo. Vai até lá embaixo, faz a voltinha, já que ali era um mínimo, vem até aqui e vai até o infinito, porque quando o x tende ao infinito, tende ao infinito. Esse é o esboço do gráfico. Com as raízes, eu tenho três raízes aqui, no menos 27, no zero e no raiz de 27. Né? Menos raiz de 27. Eu coloquei 25, não, é 27 agora que eu vi aqui que está... Fazer uma gambiarra aqui. 27. Que são as raízes. Ó.
Então, respondendo lá, quem é máximo, quem é mínimo, menos 3 remete a máximo, 3 remete a mínimo. As coordenadas do ponto de máximo e mínimo estão ali. E o esboço do gráfico passando aqui pela origem e pelas duas raízes, os pontos que zeram a função. Opa, desculpa aí, eu até tô sem água aqui. Tô sem água aqui, meu Deus. Vamos pra cima, sem água mesmo. Vai com água que é melhor, professor. Pega essa água aí. E vamos lá, a próxima regra do quociente, tá? Regra do quociente. Sabendo que a regra do quociente é dada pela seguinte fórmula aqui, ó. Uma função dividida pela outra quando eu derivo, tem a regrinha que diz deriva a primeira e copia a segunda, menos copia a primeira e deriva a segunda, tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. E aí foi dado um exercício aqui, uma função h de x, que é definida como x ao cubo mais 1 e embaixo somente x. Não dá para simplificar aqui, né? Não posso só derivar em cima e só derivar embaixo. Não dá para fazer assim, né? Porque a gente ainda não sabe essa técnica, a menos que a gente use esta regra do quociente aqui para derivadas. Então eu vou estabelecer o seguinte, ó, quem é o f de x aqui? Quem é o f no meu exemplo? É o numerador. Vou chamar de f o numerador. Tá? Quem é o g de x? É o denominador. No meu exemplo ali é a função x. O que eu preciso? Ó, daí eu já tenho o f, eu já tenho o g, eu já tenho o g ao quadrado, que é só pegar o x e elevar ao quadrado. Tá me faltando saber quem é o f'. Ah, essa é fácil, é só derivar aqui, ó. Vai ser 3x ao quadrado. E quem é o g'? É fácil, é só derivar o g. Se o g é x, a derivada é 1. Agora eu junto todas essas letrinhas que eu já tenho, f, g, f', g'. Se eu juntar tudo isso na fórmula maior aqui, pronto, eu consigo resolver esse enigma, digamos assim, né? Então a derivada, que vai ser a divisão de um pelo outro, né, era deriva a primeira, copia a segunda, menos copia a primeira, deriva a segunda sobre g ao quadrado. É isso aqui que eu tenho que montar agora. Vamos lá ver. F' é 3x ao quadrado. G é somente o x. Aí vem o sinal de menos. Aí vinha lá x, né? F menos f de x, menos f, que é x ao cubo mais 1, vezes o g'. O g' a gente calculou ali, deu 1. Tudo isso sobre g ao quadrado. G ao quadrado é x ao quadrado, na verdade. Vou tirar o g aqui, porque o g é x. Né? Melhora um pouquinho isso aqui, moçada. Vamos lá ver. 3x ao quadrado vezes x dá 3x ao cubo. Cuidam menos aqui na frente, ó, vezes 1, né? Vezes 1 não vai alterar nada desse parênteses, é vezes 1, é ele mesmo, então. Só trocar o sinal aqui, menos x ao cubo e menos 1. Tudo isso aqui sobre x ao quadrado. Melhora lá, 3x ao cubo menos x ao cubo deu 2x ao cubo menos 1 sobre x ao quadrado. Essa é a resposta, tá? Fica assim mesmo, não precisa muito mexer nisso aí. Beleza? 2x ao cubo menos 1 sobre x ao quadrado é a resposta do exercício 7. Vamos lá, falta só 3 últimos aqui, os últimos de integral. Então vamos integrar aqui e entregar depois. Exercício 8. A integral indefinida 4x ao cubo é a função, menos 3 sobre x ao quadrado, menos 2, integra em relação a x. Moçada, antes de integrar, né, vamos só lembrar lá, a gente integra ax na n. E como é que a gente faz isso? A gente copia o a, o x e coloca n mais 1 no expoente e divide por essa soma que deu lá em cima, n mais 1. Mais uma constante c quando a integral é indefinida, quando eu não tenho os limites aqui. Então, soma 1 no expoente
e divide por essa soma. Aqui não vai ter problema, mas aqui, ó, quando o x está embaixo, não é assim que eu vou integrar. Então, eu vou reescrever primeiro, antes de integrar, eu vou reescrever primeiro aquele termo ali. Ó. Na derivada a gente já fazia isso também. X na menos 2. Menos 2, tudo isso integrado em relação a x. Agora vamos para as regras de integração. Copia tudo, soma 1 no expoente e divide por essa soma. Copia tudo, soma 1 no expoente, menos 2 mais 1 e divide por essa soma. Divide pela soma menos 2 mais 1. Quanto é que vai dar isso? Integral de uma constante é a constante vezes x. Tá? É como se eu tivesse aqui menos 2x na zero. Aí você soma 0 mais 1 no expoente. Integral de uma constante é a constante vezes x. Mais constante de integração lá. Vou melhorar um pouquinho essa resposta aqui, bora. 3 mais 1 deu 4 aqui embaixo, corta com 4 aqui em cima. Então ficou x4 aqui. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Menos 1 e menos 3, menos 1. Né? E menos 3, menos com menos dá mais 3. X menos 2 mais 1 deu menos 1. Menos 2x mais c. Galera, se eu derivar isso aqui, eu volto para a função original, tá? A derivada da primitiva, ó, a derivada de x4 é 4x3, tá aqui. Derivada de 3x na menos 1 é menos 3x na menos 2, tá lá também. Derivada de menos 2x é menos 2, derivada de constante é 0. Então eu acertei. Já vou dar certo aqui, parabéns, você é muito bom. Só vou inverter a base aqui para não deixar expoente negativo, que era uma convenção lá no início da prova pedindo não use expoente negativo na resposta. X na 1, não preciso colocar x na 1 ali. Mais C, essa é a resposta final a ser entregue lá no resultado. Vamos para a questão 9, integral definida. Questão 9 é integral definida, bora. Questão 9, integral que vai de 0 a 1. Integral que vai de 0 a 1 de 4x ao... não, 5x na 4. 5x na 4 menos 3. Integral definida, moçada. Isso aqui, ó, eu vou calcular a antiderivada, daí vai ser a antiderivada no ponto final, menos a primitiva, perdão, no ponto inicial. Ponto final e ponto inicial. Então, calcula a integral, vai encontrar o fzão, essa função primitiva aqui, você calcula no ponto final e no ponto inicial, tá? Então, vamos lá fazer isso. Copia tudo, 5x4, só que agora soma 1 no expoente e divide por o resultado dessa soma, quanto é que é 4 mais 1. Pode botar direto aqui, mas eu estou tentando só tornar mais didático isso aqui. Integral de uma constante é a constante vezes x. Mais c. Galera, não precisa colocar mais c aqui, tá? Porque a gente vai fazer uma integral definida. Então, uma hora ia somar c, depois eu ia diminuir c, porque ia fazer um menos o outro. Eu ia acabar cortando cc ali, ficando sem cc, o que é muito bom para a saúde também. 4 mais 1 corta aqui. Isso aqui então ficou, na verdade, x5 menos 3x calculado de 0 até 1. O que é isso calculado de 0 até 1? Você vai fazer toda essa conta quando x vale 1. Vamos fazer toda essa conta quando x vale 1. No lugar do x eu vou colocar 1. Ponto final, que é o 1. Né? Onde tem x eu vou trocar por 1. Então vai ficar assim, ó, 1 elevado à quinta potência menos 3 vezes 1. E eu vou diminuir toda aquela conta ali para o x valendo 0. Tá? No lugar do x eu vou colocar 0, que é o ponto inicial de integração. Mas daí substituir por 0 não vai mudar nada, exatamente. Né? Trocar aqui 0 na quinta vai dar 0. Menos 3 vezes 0 vai dar 0 também. Então, toda essa parte aqui deu 0, que bom para nós, conta menos. 1 na 5 é 1, menos 3 vezes 1 é menos 3, 1 menos 3, resposta final, menos 2. Essa é a resposta final deste exercício aqui, menos 2. Gran finale agora, moçada. Agora sim, gran finale, último exercício aqui, tá? Segura a onda aí. 10º exercício, área entre gráficos, né? Esse é um exercício muito comum aí nas aulas de cálculo e engenharia. Você tem que encontrar uma área entre dois gráficos, e a área nada mais é do que a integral.
Então aqui, ó, eu tenho uma linha em cima que é 5x e tenho essa linha por baixo que é 5x na quinta, tá? E o exercício pergunta qual a área que está aqui no meio, quanto é que vale essa área que é limitada por aquelas curvas. A área limitada por curva a gente vai calcular como uma integral, tá? Uma integral que vai de quanto até quanto. Nessa área que eu quero que foi desenhada aqui. Quando que 5x é igual a 5x na quinta? Quando x vale 1. Tá? Então vou fazer a integral definida de 0 até 1. Do que? Da linha de cima, sempre é o gráfico que está por cima, que é o 5x, menos o que está por baixo, 5x5, integrado em relação a x. Agora eu resolvo essa conta aqui. Ó. Como é que eu faço isso? Já estamos craque lá na integral, soma 1 no expoente, então já tinha 1 ali, eu vou somar mais 1. Eu já vou fazer direto então aqui, 5x2 sobre 2. Menos 5x6 sobre 6. Calcular isso de 0 até 1. Tá? Integrei aqui, ó. X virou x ao quadrado sobre 2. x5 virou x6 sobre 6. Calcular isso de 0 até 1. Ora, o que, que é isso? Troca o x primeiro por 1 e depois por 0. Tá? Então isso aqui ficou 5 vezes 1 ao quadrado sobre 2 menos 5 vezes 1 na sexta sobre 6. Deixa eu marcar 1 aqui de novo. Menos trocar tudo aquilo ali por x por zero agora. X por zero vai dar 0, vai dar 0, 0, né? Trocar o x por zero, isso aqui vai zerar. Então eu tenho que fazer essa conta aqui, ó. 5 meios menos 5 sextos. 5 meios menos 5 sextos. Quanto que vai dar isso, moçada? 5 meios, se eu multiplicar por 2 aqui, por 3, para achar a fração equivalente, era o que eu preciso. Né? Fazer o MMC aqui, ou então, ao invés de escrever 5 meios, escreve lá 15 sextos. Desculpa aqui, é isso. Né? Multiplica por 3 em cima e embaixo. 5 meios vai ser equivalente aqui. Né? Multiplica em cima e embaixo por 3, dá 15 sextos. Ou faz o MMC, que é a mesma coisa, tá? Entre 2 e 6 é 6, divide pelo de baixo é 2, multiplica pelo de cima é 2, 3 vezes 5 vai dar 15 e diminui 5 sextos. Isso aqui vai dar 10 sextos, que é a mesma coisa. 10 sextos, que é a mesma coisa que 5 terços. Resposta final, 5 terços. 5 terços unidades de área. Tá? Feito, moçada. 10 exercícios aí. Pegado, hein? Pegado. Mas tá bom, bom demais. Valeu, galera. Câmbio desligo. Vou encerrando aqui a nossa ligação. Fiquem bem, né? Estudem bastante. Segue o canal. Curte, compartilha. Estuda muito. Cálculo agradece. Até a próxima aventura.